Olha só, o presidente Lula afirmou que mais gente deveria acompanhar os depoimentos da possível delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, porque a delação dele pode ser comprada. Poxa, comprada por quem? Sendo que quem está fazendo e tratando dessa delação é a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Ué, mas em entrevista ao portal ICL Notícias, que é um portal de esquerda, Lula destacou que a delação é sempre delicada e exigiu maior transparência com presença de testemunhas. Daniel Vorcaro pode fazer delação. Delação é sempre delicada, disse o presidente. Tem que ter mais gente acompanhando, porque pode ser uma delação comprada. É preciso ter cuidado com delação, disse ele. Lula também afirmou que é necessária a bandidagem do Vorcaro, que está preso desde março, e mencionou a origem de recursos envolvendo o banco, incluindo 12 bilhões de reais, cuja procedência ainda não foi esclarecida, além de possíveis ligações com o BRB, o Banco de Brasília. A declaração foi feita em meio às negociações para um acordo de delação premiada de Vorcaro com a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal no caso Master, um dos maiores escândalos bancários recentes. Alfredo Bessoff, é desse jeito, né? A delação pode ser comprada, né? Esqueceram Mauro Cid? Será que esqueceram? E daqui a pouquinho a gente vai dar outra pancada, porque tem coisas acontecendo muito estranhas. Quem poderia comprar? Quem deveria estar interessado na compra dessa delação? É um absurdo isso, não é, Alfredo? Olha, deve ter sido esse um dos temas da conversa entre Lula com o companheiro Alexandre de Moraes. Porque esse foi o termo que o Lula usou. Eu falei para o companheiro Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu! Olha o nível da promiscuidade que se estabeleceu. Me parece que eles combinaram nesse aconselhamento que o Lula deu, numa inversão e numa destruição total, escancarada, da divisão de poderes. Eu não sei o que é mais bizarro, mais estranho e mais assustador nessas confissões do Lula. Me parece que o Lula está naquela fase já da falta de conexão, sabe quando a pessoa começa a falar qualquer coisa que vem na boca, sabendo que será impune. Enquanto isso, ele fica mandando recados. Olha, Alexandre de Moraes, companheiro Alexandre de Moraes, está aqui, nós falamos isso, fizemos aquilo. Meus amigos, nós temos que entender claramente que delação premiada só se faz em situações nas quais a pessoa sinta que a delação é o seu caminho. E você lembrou muito bem, o Mauro Cid foi uma delação negociada ou foi o quê? O que houve por trás daquilo ali? O que o Lula está querendo insinuar? Será que ele está querendo, de alguma forma, Paulo, que o Vorcaro diga não, eu fiz isso a mando do Bolsonaro? Será isso? Será que ele irá usar a menção que nem o Mauro Cid usou, de uma minuta inexistente para dizer, eu tenho inclusive um contrato aqui do Bolsonaro, assinado pelo... Uma minuta de um contrato assinado pelo Bolsonaro. Pessoal, tudo isso deve servir de informação. Prepare-se. Meu pai dizia, filho, filho, você tem que se alegrar, porque o que está ruim vai piorar. No caso, o que está complicado, um dia será explicado. E olha, se o Vorcaro dissesse que tinha verdadeiramente essa minuta aí, entendeu? Uma minuta, um contrato, né, com o presidente Bolsonaro ou com o Flávio Bolsonaro, com quem quer que seja, os caras iam fazer aparecer isso aí na memória, na mente das pessoas, que nem fizeram aparecer na mente das pessoas a tal minuta do golpe. Que quando você entrevista as pessoas na rua, teve gente que disse que jura, né? Jura que viu a minuta. A minuta nunca apareceu. Foi tudo fruto de uma delação fantasiosa, criada, mas nesse caso vale. Se o nome de Bolsonaro aparecesse aí, ia valer. Ia valer, ninguém tem dúvida disso. Agora, tem uma situação
que vai complicar bastante. No programa de hoje à tarde, nós vamos mostrar que vazaram algumas imagens das festinhas de Vorcaro. A Folha de São Paulo foi atrás, conseguiu cruzar a informação. Aí, cruzando essas informações, descobriu alguns modelos europeias. E aí essas modelos usaram imagens em suas redes sociais. A pergunta é, se os telefones estavam proibidos, como é que elas conseguiram registrar isso? Não é? Talvez os telefones fossem proibidos para as autoridades brasileiras, mas sempre tem ali deixa ela nem está entendendo o que está fazendo. E os caras acharam que essas imagens não apareceriam. Hoje à tarde nós vamos mostrar. Se você quiser saber mais, vai lá na Folha. Já tem imagem pra caramba de Vorcaro vestido de índio. E muita modelo. Só lembrando que a maioria dessas modelos, né, quando você vê top model por aí, elas têm menos de 18 anos. E aí? E o detalhe da Folha, viu, Carlos, é que essas festas do Vorcaro coincidiram com os eventos dessas autoridades em Londres, Nova York, e teve mais outros lugares aí, Londres, Nova York e mais outras cidades, onde os ministros tinham eventos e as festas aconteciam dos eventos, regadas ao uísque Macallan, sempre o uísque Macallan. Carlos Dias. Paulo, eu queria destacar também a impostura do presidente, né? Nós estamos olhando um presidente da República que ataca um instrumento jurídico capaz de ajudar a esclarecimentos de crime de pessoas que têm, logicamente, provas e capacidade de provar aquilo que estão falando. Isso é a delação premiada. As máfias, elas são destruídas e corroídas por dentro. Não é o aparato estatal que está à frente, às vezes, do conjunto de crimes novos produzidos por um conjunto, né, de meliantes que estão, ao longo, enfim, da vida, produzindo, né, crimes continuados. Então, o instrumento de delação é uma oportunidade real para esclarecimentos e avanços de investigações de forma sólidas, diferentemente do que o caso do tenente-coronel Cid, né, o que ele produziu, que não provou absolutamente nada e condenou um inocente. Mas, tirando isso, não, a Lava Jato, por exemplo, é uma questão a se pontuar. Eu acho que o outro ponto também, eu anotei aqui, que isso aí que deve estar incomodando muito mais do que qualquer delação premiada, são os vínculos formais que o Mossad apurou em relação ao Banco Master, ao primeiro comando da capital e o grupo terrorista Hezbollah. É isso que está na ponta e é isso que vai fazer com que essas apurações elas sejam efetivamente feitas. Não vai ter como modificar, porque essas informações já estão na inteligência de Israel e, logicamente, americana, que compartilham isso, ainda mais no continente brasileiro, onde as interferências do sistema criminal terrorista, eles têm fonte direta de atuação e desejo no mercado, né? No caso, nos Estados Unidos. Então, esse é um negócio gravíssimo. Essas moças aí, por exemplo, né, que tratam de modelo, não são modelos, são prostitutas, ponto. Os nomes precisam ser ditos. Né? Essas festas não são regadas em alegria, são alegradas em momentos artificiais dessas pessoas que se mostram com o mínimo de conteúdo moral e são essa degenerescência que a gente assiste nesse verdadeiro céu aberto da prostituição, da droga e do álcool aí desmedido. Então, esse é o ponto. Então, eu acho que a impostura do presidente dizer que é comprada, quem está vendendo, então? É o Ministério Público? Quem está vendendo é a Polícia Federal? Ele deveria sofrer uma interpelação, mas tudo que ele fala se trata como se fosse uma brincadeira.
é uma verborragia de um sujeito que tomou um drink a mais e está falando qualquer Ó, coisa. O presidente da República não pode falar qualquer coisa. Não pode falar qualquer coisa a mais, Paulo. olha só, isso é um dos motivos da preocupação, né? Ah, vamos ver, porque ele pode estar comprado. Uma forma de desqualificar a delação de Daniel Vorcaro, porque os caras sabem que a coisa é grave demais, não tem como escapar. Aí essa é uma iniciativa. Agora tem outra iniciativa, que é essa aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes defende que o ministro Edson Fachin leve a julgamento uma ação apresentada em 2021 que discute justamente isso aí, os limites e a validade de acordos de delação premiada no Brasil. Nossa, preste bem atenção nisso. A ação questiona a legalidade de delações firmadas por investigados que estejam presos no momento da negociação com o Ministério Público. Mas espera aí, eles estão contestando isso. A validade de uma delação premiada quando o delator, está preso. Eles querem votar isso, sendo que o Mauro Cid estava preso quando fez a delação de Bolsonaro e serviu, e agora estão dizendo que não serve. O argumento central é que a privação de liberdade poderia comprometer a voluntariedade do acordo, elemento essencial para sua validade jurídica. O ministro Gilmar Mendes disse uma vez que o cara não pode, preso, fazer delação, porque ele pode vender a própria mãe, mas a de Mauro Cid valeu. E agora o ministro Alexandre de Moraes manda essa ação para que o ministro Edson Fachin coloque já para votação. Por quê? Porque querem acabar com isso? Com a validade de uma delação de quem está preso? Caso o STF venha a considerar essa tese procedente, as consequências podem ser amplas, muito amplas. Entre elas, estaria a possibilidade de anulação de delações celebradas nessas condições, bem como das provas derivadas desses acordos. Isso poderia impactar investigações e processos já julgados, inclusive a de Bolsonaro, com eventual reabertura de casos e revisão de condenações baseadas nesses elementos. O tema é sensível demais porque a delação premiada tem sido um dos principais instrumentos utilizados, ultimamente, em grandes investigações criminais no país, especialmente em casos de corrupção, organizações criminosas. Por outro lado, tem gente apontando o risco de coação indireta quando o investigado está preso, o que levanta debates sobre garantias fundamentais e devido processo legal. Alfredo, que absurdo isso agora! Os caras condenaram o Bolsonaro com base na delação premiada de um... Bom, eu entendi a linha de raciocínio do Paulo. Na verdade, não foi uma delação premiada do Mauro Cid, foi uma delação espremida e adequada, com várias, digamos, com várias correções, até que atendesse exatamente a essas demandas. A delação premiada, meus amigos, é um instituto usado em todo o mundo. O grande problema é que, no caso do Brasil, a delação premiada atingiu o cerne do poder. Enquanto a delação premiada estava sendo usada para pegar delinquentes comuns, pequenos traficantes, gente que trafica 2, 3, 4, 5 bilhões de dólares, a coisa vai andando. Imagine, Eupólio Carvajal fez delação premiada. Maduro está se sujeitando, está se oferecendo para fazer delação premiada. Eu acho que o Maduro perdeu tempo, ele tinha que ter vindo para o Brasil, ser preso e se oferecer para fazer uma delação premiada e depois ter sua delação anulada. Meus amigos, nós estamos reinventando os conceitos de direito, nós estamos reinventando a roda, apenas para que as pessoas possam, digamos, trafegar com mais tranquilidade. Observem, prestem atenção, meus amigos. Nós estamos para proteger, nós não, eu digo sistema, para proteger determinadas figuras,
as pessoas estão colocando em risco todo o sistema, Paulo. Esse é a grande questão. Eles são capazes de matar todo mundo para salvar qualquer coisa. Antigamente se dizia, o cara entrega os anéis para ficar com os dedos. Agora eles estão entregando os dedos dos outros para ficarem com os anéis do poder. Olha, agora para encerrar, Carlos Dias, porque engraçado, né? Porque quando a água bateu na bunda, os caras agora não, vamos acabar com delação de quem está preso. Não, não pode. Agora vai ter que ir até o fim. Porque se aprovarem isso, vão ter que cancelar toda a condenação de Bolsonaro, dos caras de 8 de janeiro, de todo mundo. Mas daí, para salvar a própria pele, de repente é até válido, né? Olha, vamos soltar aí o Bolsonaro, que aí pelo menos livre. Né, Carlos? Olha só, eu tenho uma posição assim tão forte quanto a de vocês nesse aspecto. Estou pensando que cadeia é o quê? É o conforto do lar? Né? A pessoa que, por exemplo, ela é presa, ela é exatamente por quê? Porque ela tem perigos formais, não só o processo, mas às vezes a terceiros. No sentido de pressionar. Estão lembrando que o Vorcaro não ameaçou mandar o sicário dele para dar uma pancada num determinado jornalista, né? Quebrar os dentes dele? Então é por isso que serve a prisão preventiva. Você prende para não fazer intervenção no processo e, ao mesmo tempo, para preservar figuras, por exemplo, que teriam condições de ajudar na investigação não serem coagidas por esse sujeito solto, ou interferir mesmo até na destruição de provas, etc. É por isso que está preso. E cadeia não é conforto do lar, então não tem essa história, não, porque senão eu vou perder a minha condição voluntária. Não tem mais condição voluntária, o cara não consegue andar, gente, ele está preso. Então os ministros têm que botar na cabeça o seguinte: eles saíram das suas condições normais e naturais e estão na cadeia por terem cometido crimes, então o cessamento de liberdade é um direito da sociedade. Ponto. Essa história, por exemplo, como a frase que o Paulo usou, que parece que foi um ministro que disse, que eles como é que chama? Que eles venderiam a mãe, né? Até a mãe. Não, tem que vender a mãe e para a delação premiada valer, tem que entregar a mãe também. Não basta só vender a mãe, tem que entregar. Né? Sentido figurado, que nós estamos usando essa frase, mas foi dita por um ministro. Então, não existe essa possibilidade de uma flexibilização. E outra coisa, essa flexibilização de entendimento deve estar dentro do processo legislativo e não da interpretação judicial, porque a lei não dá essa interpretação. A lei não pode estabelecer limites da sua aplicação desde que ela esteja explícita na lei. Então, não existe nenhuma limitação dada, a não ser aquelas que estão na legislação, que falam que tem que haver a convergência da fala com a produção de prova material objetiva. Ponto. O sujeito provou, aquela delação é válida. Por isso, por exemplo, que inventaram a questão do CEP, em relação ao presidente que está em exercício no país. Né? A discussão não foi sobre o conteúdo, a discussão não foi sobre as provas obtidas, a discussão foi que o foro não era adequado em relação a uma discricionalidade que se inventou, que não era o Paraná, mas devia ser Brasília ou São Paulo. Né? Embora todo mundo saiba disso, né? Quem estuda e quem passa nas provas de direito e consegue graduar-se na faculdade, né? De que é na primeira instância que essa arguição de foro é que é feita, não na segunda, não na terceira e não no Supremo Tribunal Federal. Então, o ponto é esse, gente, o ponto é claro aqui. Né? Se vamos permitir que o Supremo Tribunal coloque mais um biombo na justiça brasileira e que esses que estão sendo investigados ou que estão apontados nas eventuais investigações, como está citada aí uma série de contatos, por exemplo, de ministros com o Vorcaro, eles vão julgar isso e o ministro Fachin vai colocar isso como pauta urgente. Isso não é alguma coisa de ocasião, de interesse de ocasião? Será que isso não invalida o processo? É isso, Paulo, não tem muito mais o que falar, a não ser que piorar, né? Um pouco mais a minha linguagem, mas não vou poupar as pessoas, né? Vou poupar. Se o Fachin colocar isso para valer,
for aprovado, vão ter que anular tudo para trás. Vão ter que anular porque a lei, quando é para beneficiar o réu, ela retroage. Né? E não se trata de lei, né? É um entendimento do Supremo. E, havendo isso, terão que anular toda a condenação de Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, vai ter que anular tudo. Porque tudo isso foi feito com base na delação de Mauro Cid, que estava preso. E ele mudou essa delação durante 11 vezes. 11 vezes. Só uma observação, essa modulação também vai ficar a cargo do Supremo Tribunal Federal. Então ele vai dizer para quem vale e para quem não vale. Essa que é a questão, ela não tipo assim, erga omnes, vamos usar o termo do direito, né? Não, exatamente, não, vai ser exatamente modulada. Não vai servir para o Braga Neto, não vai servir para o Bolsonaro, mas vai servir enfim, para outros aí que eles queiram ajudar, né? Que nem aquele deputado do PT que todo mundo conhece, que gosta de acusar sem provas, né? Que ele disse, não, quando é pra gente vale, mas para os outros não. Ou seja, para eles vai valer isso aí, né? Agora, para os outros não vai valer e acabou. Aqui é um absurdo. É claro que não vai ficar legal isso, em hipótese alguma. Senhores, muitíssimo obrigado. Alfredo quer se despedir também? Bom, a internet está ruim. Está ruim, mas é muito bom, muito importante estarmos juntos. Eu, na verdade, Paulo, eu digo, concordo com o Carlos, inclusive parece que houve um transmimento de pensação, porque, na minha avaliação, esse aí eles vão usar para crimes relacionados a questões financeiras. O caso do Bolsonaro está fora porque é golpe de Estado, atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Eu tenho a mesma opinião. Mas, Paulo, eles podem tudo. Porque aí, se eles estão dizendo, não, eu concordo com você, mas aí a gente já cerca aqui o porco, né? Bumba, fecha por ali. Porque se o cara está dizendo que uma delação de um delator preso não pode, vai dizer que só se o preso estiver falando de Bolsonaro, só se o preso estiver delatando um golpe de Estado, então esse vai valer. Então ele vai ter que especificar. Não vai poder falar de festa, não vai poder falar de crimes financeiros, não vai poder falar de ministros do STF, nada disso. Agora, de todo mundo que for contra a gente, pode. Qual é, né? Exatamente. Aí é chamar todo mundo, chamar o brasileiro de otário, aí não vai ter